Instituições representativas de agricultores estão preocupadas com a proximidade da entrada em vigor de um dispositivo da chamada Nova Lei dos Agrotóxicos. Esse trecho da lei diz que o agricultor que hoje produz bioinsumos para uso próprio será obrigado a solicitar registro ou pedir autorização ao poder público a partir de janeiro de 2025. A medida pode inviabilizar a produção, na opinião de alguns especialistas. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto agora, ao vivo, é o diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, Reginaldo Minaré, que hoje está presencialmente aqui comigo no estúdio do Agronotícias. Reginaldo, seja bem-vindo com a gente primeiramente. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo ótimo e obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente tratar desse tema de bioinsumos, que é muito relevante. É muito relevante e está em voga, né? É um assunto muito atual. E antes da gente falar aí do que está por vir, né? Dessas consequências, prováveis consequências, vamos contextualizar esse assunto para quem está nos assistindo, porque, pelo que eu entendi, em 2009, né, foi editado um decreto concedendo aí o direito ao agricultor de produzir bioinsumos para uso próprio, né? Sem aquela necessidade do registro. Então, de 2009 para cá, algumas mudanças ocorreram. Contextualiza para quem está nos assistindo entender exatamente o que aconteceu de 2009 para cá. Pois bem, em 2009, o então presidente Lula, né, que é o atual, ele publicou um decreto concedendo aos agricultores o direito de produzir bioinsumos para uso próprio sem a necessidade de registro. Esse decreto motivou os agricultores a procurar, conhecer e utilizar mais os bioinsumos, que era um produto muito utilizado na agricultura orgânica. E isso o agricultor aprendeu a fazer, gostou, tanto pela eficiência do produto, quanto o impacto positivo no controle de custos de produção. E o agricultor criou um grande mercado de bioinsumos. Então, de 2009 para cá, milhares de agricultores entraram nesse universo de produção e não só agricultores pequenos. Os agricultores entenderam que dá para produzir em grande escala utilizando os bioinsumos. E nesses últimos 15 anos, a produção de bioinsumos para uso próprio representa o maior programa de redução de uso de agrotóxicos já feito no Brasil. O impacto é enorme, tanto na biodiversidade acima do solo, quanto na biodiversidade abaixo do solo. Isso é importante para tornar o solo mais fértil. Porém, isso aumentou tanto que começou a criar uma certa disputa por esse mercado. E aí nós temos a ação de algumas indústrias de pesticidas e de algumas indústrias de biológicos que pretendem retirar esse direito dos agricultores. Isso começou em 2021, 2022, com algumas ações de associação representativa dessas empresas junto a ministérios públicos do Estado. Paraná, Tocantins, Rio Grande do Sul. Os ministérios públicos desses estados receberam denúncia dizendo que produzir bioinsumo para uso próprio era errado, era ilícito, e que deveriam fiscalizar os agricultores. Mas essa era uma informação falsa, porque o decreto respaldava os agricultores. Então, não tiveram êxito nessas ações junto aos ministérios públicos, não conseguiram amedrontar os agricultores, que continuaram utilizando seus bioinsumos. Mas, na lei dos agrotóxicos, por meio de uma falha que aconteceu no Senado, esse grupo de indústrias conseguiram aquele objetivo que eles não conseguiram junto aos ministérios públicos, que era dificultar a vida do agricultor para ele deixar de produzir os bioinsumos para uso próprio. Esse é o cenário. Pois é, e aí na sua avaliação, ou na avaliação das entidades também que representam, né, esse segmento, essa eventual validação desse trecho da lei ali, ele pode trazer que tipo de consequências aí para o produtor rural, para a produção de modo geral? Por exemplo, o agricultor, todos os agricultores que estão hoje produzindo bioinsumos para uso próprio, eles não têm a necessidade de pedir o registro para aquele produto que ele produziu e que ele não vai vender. É para uso próprio, ele não pode vender, é proibido vender. E com isso nós concordamos.
Porém, os agricultores não têm esses registros. E o bioinsumo ele é produzido o tempo todo que a agricultura está acontecendo. Nenhum agricultor tem esse registro. Qual o tempo que o agricultor vai levar para ter esse registro? Esse registro ele vai ser exigido para todo o processo de multiplicação que o agricultor fizer ou vai ser um registro único? Também não sabemos. Esse registro ele vai seguir os mesmos roteiros que um registro para a indústria vai exigir? Esse é o ponto também que a gente fica na dúvida. Por quê? Porque o artigo 3º da Lei de Agrotóxico, que impõe essa necessidade de registro, é o mesmo que impõe a necessidade de registro para a indústria. E os procedimentos de registro que tem na Lei de Agrotóxicos são procedimentos de registros desenhados para a indústria. Não tem um procedimento de registro diferente para os agricultores. E o que mesmo assim já nos preocuparia, né? Porém, nós temos essa realidade, temos aí a necessidade de um registro, mas os agricultores não têm esse registro porque desde 2009 a legislação federal não exige que o agricultor o tenha. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja revertido. É um texto, Felipe, que não deveria estar na Lei de Agrotóxico. O relator no Senado, o senador Contarato, ele fez o relatório dele e pediu para retirar os bioinsumos do projeto de lei de agrotóxico, porque bioinsumo não é agrotóxico. Só que quem fez a redação final desse projeto de lei no Senado, e nós não sabemos quem foi, quem não tirou tudo aquilo que dizia respeito aos bioinsumos, deixou uma pequena parte. Tirou a parte que ajudava os agricultores, que garantia o direito do agricultor produzir o bioinsumo sem o registro, e deixou o conceito de bioinsumo, né, que é o conceito é produto fitossanitário, com a exigência de registro. Ou seja, tirou a parte que ajudava os agricultores e deixou a parte que atende o pleito das grandes indústrias. Isso foi feito pelo Senado Federal, mas o Senado Federal até o momento não reconheceu que teve esse erro. E isso é importante para o Senado poder corrigir, porque isso foi um equívoco. Inclusive é inconstitucional essa parte de texto que ficou na lei, porque não deveria estar na lei. Bom, e se nada mudar a partir de janeiro de 2025, você acredita que toda essa burocracia envolvida pode inviabilizar essa produção aí de bioinsumos para uso próprio e também, de repente, até estimular a volta aí do uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, enfim, na produção? Pode aumentar de novo esse uso de defensivos agrícolas? Exatamente. Como o agricultor não tem os registros, o tempo para ele conseguir esses registros vai inviabilizar ele de produzir, porque ele produzindo sem o registro, ele estará cometendo uma ilegalidade. Esse é um ponto. Então, vai paralisar a produção do agricultor. O agricultor, certamente, ou ele vai arriscar ficar na clandestinidade, ou ele vai voltar a utilizar os produtos químicos, até porque a indústria não tem o volume de produtos que precisará ter se o agricultor deixar de produzir. Hoje, o maior volume de uso é produto produzido para uso próprio. Se o agricultor parar de produzir isso hoje, a indústria não tem como suprir. O agricultor vai voltar para os químicos. Isso é um retrocesso gigantesco, desnecessário e que busca apenas atender um segmento do mercado e não o mercado como um todo. Bom, janeiro de 2025 está aí, mais um semestre, a gente já chega aí nesse prazo, digamos assim. O que dá tempo na sua avaliação de fazer? Vocês têm associação como um todo, as entidades já têm se mobilizado, se reunido, conversado aí, tentado mobilizar também os parlamentares, a frente parlamentar da agropecuária em especial. O que dá tempo de fazer ainda aí nesse semestre? Olha, Felipe, quando tem vontade política, né, a gente sabe que isso caminha rápido, principalmente num tema desse, que é um tema que tem a simpatia da sociedade. A sociedade, quando votaram a lei dos pesticidas, a sociedade veio para a PL do veneno, essas coisas, né? Tem uma rejeição. No caso dos bioinsumos, você não tem essa rejeição, ao contrário.
você tem uma simpatia da população. Então, se o Congresso Nacional tiver vontade política de manter esse direito dos agricultores, uma coisa que deu certo, né? Isso faz em 2 semanas. É muito fácil para o Congresso. Inclusive, nós já elaboramos um texto alternativo de projeto de lei de bioinsumos, já entregamos esse texto ao deputado Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e é um texto absolutamente razoável, absolutamente maduro. Inclusive, o Ministério da Agricultura, a equipe técnica do Ministério da Agricultura, trabalhou com a gente nessa construção. É um texto que poderia ser aprovado hoje e conduzir o mercado de bioinsumos pelos próximos 20 anos. Então, está tudo pronto. O Congresso Nacional é que precisa tomar uma decisão se ele quer beneficiar os agricultores ou se ele quer criar um monopólio artificial para algumas indústrias deter o monopólio da produção e venda de bioinsumos para os agricultores brasileiros. Essa é uma decisão que cabe ao Congresso e especialmente ao Senado, que foi a grande instituição que cometeu um erro e retirou o direito que o agricultor já possui desde 2009 e nunca teve um problema, nunca teve um registro de dano, nunca teve um registro de acidente. Ao contrário, as notícias são sempre ótimas, de melhoria de qualidade de solo, melhoria de qualidade da produção e um impacto positivo nos polinizadores. Muito bem, Reginaldo. Esse é um assunto, como você disse, que é sensível e que tem a simpatia, né, da população como um todo e também desperta o interesse aí dos produtores rurais, principalmente desses produtores que acabam produzindo, na verdade, os bioinsumos em suas próprias propriedades. Então, a gente vai continuar acompanhando a evolução desse assunto aí nos próximos meses. Quero dizer que o canal está sempre aberto, então quando tiver uma novidade em relação a essa questão, avisa para a gente que a gente abre o canal para voltar a conversar sobre essa questão e sobre outros assuntos também. O canal está sempre aberto para o que há de interesse para o agricultor, para o produtor rural. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente hoje aqui no Agronotícias. Maravilha, agradeço, fico à disposição e tem espaço para todos no mercado, Felipe. A mensagem é essa, não precisa de um setor querer eliminar o outro, tem espaço para todos.